Você já percebeu que muitas vezes aquilo que ouvimos ou aquilo que falamos podem causar mais prejuízo e mais dano do que se fôssemos agredidos ou se agredíssemos fisicamente uma pessoa? Se você é professor da escola bíblica dominical, se você é um obreiro, se você é um pastor, ou se você simplesmente ama a palavra de Deus e gosta de estudá-la, fique conosco. Nós queremos discutir esse assunto que é relevante e que estamos sempre sendo vítimas dele nas nossas igrejas e, portanto, hoje, discutindo o tema da lição de número 4 do segundo trimestre da revista da editora Betel, vamos falar sobre o poder das palavras, pedras que edificam e não ferem. O texto bíblico desta lição está no livro de Neemias, como estão a maioria das lições desse trimestre, e está no capítulo 4, versículos de 1 a 5. Mas eu sugiro que você não faça a leitura apenas desse texto, mas que você leia todo o capítulo e, quando não, todo o livro, porque você vai ter uma visão mais abrangente e muito melhor. O meu objetivo ao gravar esse vídeo é compreender que, mesmo diante de ataques verbais ofensivos, nós precisamos agir com discernimento, maturidade e manter o equilíbrio espiritual. Muitas vezes aquilo que ouvimos podem nos ferir mais do que um tapa. E esse tipo de comportamento é muito prejudicial ao corpo de Cristo, que é a igreja. Às vezes, nem sempre uma agressão física ela ocorre, mas aquilo que proferimos muitas vezes causa mais dano do que se tivéssemos agredido aquela pessoa fisicamente. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós ouvimos, porque disso decorre muitas consequências e se torna muito prejudicial ao corpo de Cristo, como acabei de falar. Porque as palavras podem construir. Uma palavra boa, uma palavra dita na hora certa, numa circunstância correta, ajuda muito, mas também pode destruir. Da mesma forma que você pode contribuir para a edificação de uma pessoa, você pode destruir completamente a vida dessa pessoa. Uma frase dita pode marcar uma vida para sempre. Quando criança, eu tinha mais ou menos 4 ou 5 anos. Eu ouvi uma frase dita por uma pessoa adulta a meu respeito e essa frase eu nunca esqueci. Evidentemente que ela não me causa danos hoje, mas durante muito tempo essa frase causou danos à minha vida espiritual, ao meu moral, à minha condição de um ser humano. Essa frase me ofendeu e me ofendeu muito. Eu não vou repeti-la porque foi uma frase muito imoral que a pessoa disse a meu respeito, mesmo eu sendo uma criança de 4 a 5 anos de idade. Isso é inadmissível. Enquanto Neemias estava reconstruindo os muros, seus inimigos se levantaram. Nós já vimos na lição passada que era Sambalate, Tobias e Gesem. Cada um deles, na sua área de atuação, procurava prejudicar Neemias de forma muito forte. E o pior de tudo é que eles se uniram, embora aparentemente não eram amigos, mas se uniram para prejudicar o trabalho de Neemias. Mas, naquele instante, Neemias soube lidar com aquela situação e não teve muitas consequências. Mas, se não fosse pela sabedoria de Neemias, pela a reação que ele teve ao ouvir tantos impropérios, se ele tivesse sido descuidado, a situação poderia ter se agravado e se agravado muito. E isso, amados, nos ensina uma coisa importante: não basta saber trabalhar. Tudo que vamos fazer para Deus devemos fazer da melhor maneira possível. Claro, nunca devemos nos atrever a fazer algo para Deus que nós não tenhamos condições de fazer bem feito aquilo. Como eu sempre digo aqui no canal,
Pior do que você não fazer nada para Deus é você fazer mal feito. Então a gente precisa lidar, aliás, precisamos saber lidar com aqueles que procuram, por meio de palavras, nos estimular, nos tirar o foco daquilo que nós estamos fazendo para Deus. Por quê? O inimigo, irmãos, ele não vai ficar olhando a banda passar quando nós estamos trabalhando para o Senhor. Seja qual for o serviço que você está fazendo com dedicação, com zelo para Deus, o diabo vai estar sempre tentando prejudicar. Os meios que ele usa são os mais diversos, mas sempre estará ligado àquilo que pode nos desestimular, aquilo que pode nos fazer parar de fazer a obra de Deus. É isso que ele procura. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Há um poder extraordinário na nossa língua. Tiago aborda esse tema muito profundamente. É interessante, se você puder, ler o livro de Tiago como um todo, porque são poucos capítulos, dá para você ler muito rápido. E lá Tiago vai falar exatamente sobre a questão do uso da língua. Então veja aqui, no livro de Provérbios há muita coisa falando a respeito da língua, mas há 2 versículos que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para atentar para eles. Primeiro é Provérbios capítulo 12, aliás, os 2 versículos estão no capítulo 12. O primeiro é o versículo 18, que o autor de Provérbios disse assim: há alguns cujas palavras são como pontas de espada. Amados, essa é uma frase muito, mas muito expressiva. Há um ditado chinês que diz que a ferida causada pela espada sara, mas a ferida causada pela língua não sara. Logo, em Provérbios capítulo também 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Note o poder que tem as palavras que nós proferimos, aquilo que nós dizemos para as pessoas e sobre as pessoas. Então note que, ao falar do poder da língua, a Bíblia afirma que ela pode tanto gerar vida como gerar também morte. Por quê? Porque as palavras, de toda forma, elas revelam o que está no nosso coração. Quando você profere algo ofensivo, agressivo a alguém, aquilo já estava no seu coração. Você só não partiu para as vias de fato porque não houve oportunidade. Mas as palavras que você profere, elas acabam mostrando quem é você lá no seu mais íntimo. Então é por isso que nós precisamos ter cuidado. Não apenas de não dizer coisas erradas ou coisas ofensivas para as pessoas, mas nós precisamos ter cuidado para que o sentimento que nos impulsa a dizer aquilo também não nos impulse a agir e a tomar uma decisão errada. Note uma coisa, Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 34, ele afirma o seguinte, olha: ele chama de raça de víboras aqueles que estavam proferindo palavras agressivas e maldosas, e ele diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, é uma situação bastante perigosa aqui. Por quê? Nós falamos aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que está mexendo conosco lá no nosso mais interior, lá nos nossos sentimentos, nos nossos brilhos. Aquilo que está ali é que nos impulsiona para falar. Então aqui nós já temos que tomar 2 cuidados. Não só o que falamos, mas também a nossa reação em relação ao que estamos sentindo. Porque quando Jesus disse que do seu coração,
do que há em abundância no seu coração, disso fala a sua boca, significa que quando você profere uma palavra ofensiva, uma palavra agressiva, uma palavra que desestimula, que desmotiva as pessoas, você está expondo exatamente a figura que você é. Quem é a pessoa que está fazendo isso? Porque veja, as nossas palavras podem influenciar destinos. As nossas palavras, elas podem ferir e ferir profundamente. Agora, também nossas palavras podem restaurar. E restaurar com todo o esplendor, com toda a dignidade. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado. Você já pensou uma pessoa que tudo que ela profere, ela edifica alguém? Tudo que ela fala, ela é capaz de incentivar, de fazer com que as pessoas reajam positivamente. Uma pessoa que faz isso é uma pessoa que contribui decisivamente para o comportamento social de uma família, de uma cidade, de um estado, de um país. Então nós precisamos ter cuidado. Por quê? Quando Neemias ouviu as insinuações ou as palavras de Sanbalate, Tobias e Gesem, no sentido de desestimulá-los, como está no livro 4 de Neemias, nós podemos perceber uma coisa. Neemias, ele não só liderou o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém, mas ele liderou o povo de tal modo que suas palavras provocaram ânimo, despertaram neles o desejo, o interesse de conquistar aquilo que Neemias estava propondo, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. Isso é muito relevante, irmãos. Então, Neemias, além de não ter dado muita atenção ao que ele ouviu da parte de Sanbalate, Tobias e Gesem, ele para e estimula o povo, porque ele sabia que a cidade, na condição que ela estava de ser sem muro, e tudo estava sem proteção, palavras que fossem proferidas chegariam facilmente a qualquer pessoa. Então Neemias, pensando nisso, ele estimula o povo a que o povo continuasse a fazer a obra e a fazê-la da forma melhor possível. O que é que nós podemos perceber, irmãos? Que antes de lidar com aquilo que nós ouvimos, se for ofensivo principalmente, se for desestimulante principalmente, nós precisamos ter cuidado e levar tudo isso à presença de Deus. Por quê? Porque enquanto estamos nos dirigindo a Deus, nós estamos nos aproximando dEle, nós estamos fazendo aquilo que lhe apraz, nós estamos fazendo aquilo que pode contribuir para a mudança de nossas vidas. Então, antes de lidar com aquilo que ouvimos, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Portanto, quando você ouve uma palavra ofensiva ou uma palavra desestimulante, se você reage com a mesma moeda, você vai estar se tornando uma pessoa tão má, tão prejudicial quanto aquela que te ofendeu. Então nós precisamos saber lidar com esses ataques. Quando as pessoas proferirem qualquer coisa, nós precisamos ter cuidado. Olha só uma coisa. Muitas crises que nós enfrentamos têm início com uma palavra que foi dita, ou por nós, ou por outra pessoa a nosso respeito. Mas isso tem um poder também. Então, nós precisamos ter cuidado com o que nós ouvimos e muito mais cuidado ainda, eu diria, com o que nós falamos. Por quê? Há um ditado popular que diz o seguinte: não converse com um ignorante mais de 1 minuto, ou não discuta com um ignorante mais de 1 minuto. Por quê?
Porque depois de um minuto, ninguém sabe quem é o ignorante. Percebe o valor que tem aquilo que você fala, a maneira como você fala? Além disso, irmãos, nós precisamos saber que não é só o que ouvimos ou o que falamos que causa estrago, mas como nós lidamos com isso. Se você é uma pessoa que tem domínio próprio, dificilmente você vai cometer erros quando você ouvir aquilo que te fere. E se você é uma pessoa que tem domínio próprio, dificilmente você vai dizer aquilo que pode ser uma retaliação ao que você ouviu ou que pode ferir as pessoas que ouviram essas palavras. Portanto, é necessário que nós tomemos muito, mas muito cuidado. Por quê? Porque aquilo que nós falamos pode causar estrago na vida de quem nos ouve. E uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, que talvez as pessoas mais ofendidas por nós são aqueles a quem nós mais amamos, talvez os que estejam mais próximos de nós. Por exemplo, nossas famílias. Quantos filhos hoje estão prejudicados severamente pelo modo como foram tratados enquanto crianças, adolescentes? Aquilo que os pais proferiram causou problemas que vai durar a vida inteira ou que durarão a vida inteira daquela pessoa. Nós precisamos pensar nisso, irmãos, e dizer apenas aquilo que traz benefício para as pessoas. E quanto mais perto essas pessoas estiverem de nós, mais cuidado devemos ter. Uma vez eu ouvi de um dos maiores pastores que a Assembleia de Deus no Brasil teve, que foi o pastor Antônio Gilberto da Silva. Muito dinâmico, escritor, prolífero, um homem de Deus realmente, que pregava muito bem. Ele uma vez falando sobre essa questão de ofender aquelas pessoas que estão conosco, ele diz: irmãos, sabe qual é a pessoa que eu mais ofendo? É a minha esposa. E vocês sabem qual é a pessoa que mais me ofende? É a minha esposa. E olha que pastor Antônio Gilberto, ele era um homem que tinha um domínio próprio acima de qualquer suspeita. E ele teve a coragem de dizer isso para a gente. Nós éramos um grupo de obreiros que estava ouvindo e ele proferiu essas palavras para a gente. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado. Muitos homens de Deus enfrentaram críticas e críticas severas. Se você pega, por exemplo, Davi. Davi, ele sofreu agressões verbais de muita gente, da sua esposa Mical, dos seus filhos que desfizeram do seu trabalho, como Absalão. Então, são experiências que, se não lidarmos com elas com cuidado, nós vamos ter problemas e problemas graves. Como eu disse, nem toda a oposição vem lá de fora. Às vezes ela está dentro da sua casa. Portanto, o que é que nós precisamos fazer em nossas casas? Ter muito cuidado, irmãos. Não é porque estamos dentro de casa que podemos proferir o que quisermos e falar o que quisermos para quem quer que seja. Seja você um filho, seja você um irmão, seja você um pai ou uma mãe, ou um esposo ou uma esposa. Você não pode dizer aquilo que você acha que pode, que você quer dizer, simplesmente porque a pessoa que está ali é uma pessoa que você conhece com muita intimidade. Então nós precisamos ter cuidado. Uma outra pessoa que também sofreu muito, esse talvez tenha sofrido até mais que Davi, foi José lá no Egito. Ou foi José na casa de seus pais, quando ainda estava em Canaã. Ele era perseguido, ele era caluniado, ele sofria muita coisa.
Então, muitas vezes que você ouve as coisas a seu respeito são verdadeiras, como é o caso de José. E olha, nós temos um sentimento muito aflorado quando nós somos acusados injustamente. A intenção nossa, ou a primeira atitude que queremos tomar é o revide, porque a gente sabe que não cometeu aquilo. Mas como José reagiu? Lembra? Quando ele teve a oportunidade de vingar dos seus irmãos a covardia que fizeram com ele, ele falou: não foram vocês, foi Deus que estava conduzindo tudo aquilo. Então, mesmo diante de coisas negativas, nós podemos colocar Deus e deixar que Ele assuma o centro de nossas vidas, de tudo o que somos. Note que José, Davi, Isaac, quando foi ofendido, ele decidiu não revidar. Ele sofreu muitas vezes, principalmente quando ele estava no campo de Gerar. Diz a Bíblia que ali ele teve o seu trabalho prejudicado, ele foi difamado, mas ele não reage. Portanto, veja só uma coisa, irmãos. O maior problema nem sempre é o ataque. O maior problema é como nós reagimos. São as consequências da nossa reação ao que sofremos de ataque. Isso nós precisamos ter muito cuidado. É isso que faz toda a diferença nas nossas vidas enquanto servos de Deus. É isso que nós precisamos cuidar e cuidar muito. Porque senão, o inimigo que não dorme, o inimigo que está o tempo todo em volta procurando uma oportunidade para nos prejudicar, ele não vai perder a menor chance que você der para ele. Se você não tiver cuidado com o que você fala, o inimigo pode usá-lo a fim de destruir muita coisa e que nem você gostaria de destruir, mas ele usa, ele provoca, ele faz com que você tenha uma reação totalmente desmedida por conta daquilo que você vai reagir, da maneira como você vai reagir. Então você precisa tomar cuidado e tomar muito cuidado com o que você fala e também, claro, com aquilo que você ouve. Amados, olhando a situação de Neemias em Jerusalém, olhando a maneira como seus opositores o agrediram com palavras, com ameaças e tudo mais, a gente aprende muita coisa. Neemias, eu não tenho dúvida de que é um dos textos mais significativos quando o assunto é vida cristã, quando o assunto é liderança, quando o assunto é planejamento de ações que devemos realizar para Deus. O livro de Neemias é perfeito nisso. Mas veja só uma coisa, quando ele foi agredido por Sambalate, Tobias e Gesem, que disseram que aquilo que eles estavam fazendo eles não iriam fazer, que eles não tinham moral para fazer aquilo, que eles não tinham ferramentas nem material para fazer aquilo, e fez tudo para denegrir a imagem de Neemias e prejudicar aquilo que eles estavam planejando. Agora veja só, Neemias sabe discernir claramente o que ele ouve. Ele sabia que não era só crítica. Ele sabia que aquela oposição não era uma oposição ao que ele estava fazendo, mas ao projeto de Deus para a reconstrução dos muros e da própria cidade de Jerusalém como um todo. Quando Sambalate, Tobias e Gesem se viram prejudicados naquilo que eles queriam fazer, porque uma cidade sem muro era uma cidade sem dono, todo mundo fazia o que queria, quando eles viram-se prejudicados nisso, a reação deles foi imediata. Eles não podiam permitir que aquela obra fosse realizada, porque eles iriam perder muitas oportunidades de se enriquecerem, de se tornarem prestigiados.
Então Neemias, ele reage da maneira mais correta possível. Veja só, ele vendo que aquilo era oposição a Deus, ele toma uma decisão. Ele não entra em discussão com seus opositores. Ele, evitando o confronto, ele já resolveu quase todo o problema. Isso é uma lição para a gente, irmãos. Por quê? Porque quando nós somos agredidos verbalmente, quando somos atacados verbalmente, a nossa intenção é reagir imediatamente. É de fazer talvez o pior do que aquela pessoa está fazendo com a gente. Neemias, ele não entra em discussão. Ele simplesmente ouve aquilo que estavam dizendo a respeito dele, mas não entra em discussão. E aí, ele já resolveu quase todo o problema. Note que, antes de tomar qualquer decisão, Neemias orava a Deus. Neemias não agia por impulso, como nós vimos na lição passada. Neemias, ele não tomava uma decisão sem apresentá-la criteriosamente a Deus. Tudo, desde o planejamento que ele fez para a reconstrução dos muros, para a reconstrução de tudo que precisava, nada disso ele faz sem antes apresentar o projeto a Deus. Isso é uma lição de sabedoria que eu e você precisamos ter para conduzir as nossas vidas, nossas famílias, nossas igrejas. Precisamos ter cuidado. Então, ele não reage e ele ora. Duas atitudes que salvou toda a situação. Então veja só. Antes de você revidar uma palavra, antes de você partir para a agressão contra uma pessoa, faça o seguinte: apresenta tudo isso a Deus. Mostra para Deus o que está acontecendo sem tomar uma atitude de retaliação, de revide ou qualquer outra coisa. Nós precisamos levar primeiro a situação a Deus e depois, com a resposta de Deus, nós então vamos partir para fazer aquilo que precisamos fazer na obra de Deus e não no sentido de reagir e agredir as pessoas. Portanto, amados, as nossas palavras, elas continuam sendo uma das armas mais poderosas na vida cristã. Temos que tomar cuidado. Tiago nos adverte dizendo que as nossas palavras podem glorificar a Deus, mas podem falar mal do outro. E isso não é coerente na obra de Deus. Isso não é coerente na vida cristã. Se as nossas palavras continuam sendo armas poderosas, nós precisamos ter muito cuidado. Você teria coragem de deixar uma arma muito potente nas mãos de uma criança? Nas mãos de um adolescente? Claro que não. Então é isso que nós precisamos fazer com relação àquilo que nós precisamos falar muitas vezes. Agir com toda a cautela. Veja que quem foi chamado por Deus para servir precisa saber a maneira de falar de forma coerente, evidenciando que você é uma pessoa nascida de novo. Se você, antes de sua conversão, você era uma pessoa agressiva, você era uma pessoa intolerante, você era uma pessoa que reclamava de tudo, depois da sua conversão, você precisa mudar. Você precisa ter agora equilíbrio, ter cuidado. Uma vez eu ouvi uma historiazinha muito interessante e que nos faz refletir um pouco sobre nossa conduta. Um pastor que vinha dirigindo o seu carro numa determinada rua e,
quando ele recebeu ordem de parada por uma blitz que estava sendo realizada naquele lugar pela polícia militar. Ele, muito irritado porque estava com pressa, ele para. O carro dele estava normal, não havia nada que provocasse qualquer reação negativa por parte de quem estava o abordando. Mas o modo como ele reagiu é que causou espécie naquele policial que o abordava. Ele começou dizendo para o policial: olha, moço, meu carro não tem nenhum problema, meus documentos estão aqui, por favor me libere porque eu estou com pressa. O policial tentou argumentar com ele e ele reagiu da maneira mais brutal e ignorante possível, porque ele não estava devendo nada, o carro dele estava tudo em ordem, documento tudo em ordem. Foi quando ele ouviu uma pérola vinda dos lábios daquele policial. Obviamente que o policial não sabia que ele era um pastor, que não sabia que ele estava tentando resolver problemas relacionados à obra de Deus. Mas a forma tão exasperada que ele teve com aquele policial levou aquele policial a dizer para ele o seguinte: moço, olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu era igualzinho o senhor, apressado, impaciente, um pouco irritado, mas sabe, eu tive uma experiência interessante. Eu encontrei Jesus e Ele me libertou de toda aquela maneira que eu tinha agressiva de viver, de falar quando eu estava irritado, nervoso. Jesus me libertou de tudo isso. Quando ele ia dar uma sugestão para aquele pastor de mudar de vida também, aquele pastor baixou a cabeça e não teve outra reação senão pedir desculpas e se declarar quem era. Veja que a maneira como nós reagimos vai dizer muito a respeito de nós. Então note que quem foi chamado para fazer a obra de Deus precisa aprender a falar coerentemente, evidenciando que nasceu de novo. E eu queria agora partir já para o encerramento desse vídeo, pedindo que você preste atenção nessas aplicações que eu acho que são interessantes e que nós precisamos observá-las. Primeiro, pense antes de falar. Sabe, é uma coisa tão banal isso, não é? Pedir para você pensar antes de falar. Você pode até dizer, claro que eu penso, como é que eu vou dizer uma palavra se eu não pensei? Mas muitas vezes nós ficamos destemperados e proferimos aquilo que nem sempre queríamos falar. Sabe disso? Então, cuidado, pense antes de falar, porque o que você vai falar tem poder tanto para edificar quanto para destruir. Será que você, em sã consciência, quer prejudicar alguém nesse sentido? Então, pense antes. Segunda, não responda qualquer tipo de agressão que você ouvir. Quando você não responde, não revida uma agressão, você já terá resolvido mais da metade daquele problema. Então veja, aprenda a ficar em silêncio. Eu já disse aqui em outras lições e vou repetir. Nunca tome nenhuma decisão, nunca diga nada, nunca faça nada se você está irritado, se você está emocionalmente abalado. Não diga nada. Porque o risco de você falar uma coisa errada, uma bobagem, é muito grande. Portanto, cuidado, pense nisso. Terceiro, use palavras que edificam, sempre, em qualquer situação. Use palavras que acalmam as pessoas. Eu dirijo já há 50 anos, ou um pouquinho mais de 50 anos eu dirijo. Eu diria 51 anos eu dirijo. E
Eventualmente a gente comete barbeiragens, faz coisas sem querer, sem intenção. E eu fiz uma vez uma coisa muito errada. Eu não percebi um rapaz que vinha me ultrapassando e eu joguei meu carro exatamente para a faixa onde ele estava. Aquele rapaz ficou extremamente irritado comigo. Teve razão, porque eu, afinal de contas, quase provoquei um acidente. E ele bateria o carro dele, embora eu estivesse errado, mas ele ia bater o seu carro e ia ter problemas. Eu tentei argumentar com ele, mas ele estava muito agressivo e eu preferi não responder, não dizer nada, como eu estou dizendo para vocês, e seguir. Só que imediatamente, a coisa de uns 100 metros no máximo, na frente tinha um semáforo. E o semáforo estava no vermelho, eu tinha que parar. Quando eu parei, aquele moço parou exatamente do meu lado. Ele veio com uma raiva tão grande e me xingando, porque eu tinha feito aquela barbeiragem na frente dele. Quando eu abaixei o vidro do lado do passageiro do carro e disse para ele, quando ele estava mais irritado possível, eu disse: moço, me desculpe, eu não vi o senhor estava no ponto cego, como a gente chama, e eu não vi. Mas o senhor me perdoe. E olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor foi um excelente motorista, porque o senhor evitou um acidente entre nós dois. Aquele moço simplesmente se calou e disse: me desculpa. Só isso. Então a gente precisa ter muito cuidado e dizer palavras que ajudam e não que prejudicam. Quarto, aprenda a discernir o que você ouve. Cuidado para não ver erro onde eles não existem. Muitas vezes nós ouvimos palavras que parecem ser aquilo, mas não é. E quando nós vamos apurar, a gente percebe que a pessoa não disse nada do que a gente pensou. Portanto, tenha cuidado, seja muito cauteloso quando você ouvir uma coisa que aparentemente não te agrada, porque está te agredindo, te está fazendo coisas que te prejudicam, porque às vezes não é isso que está acontecendo. Muitas vezes acontece em família, entre marido e mulher, por exemplo. Tome cuidado com isso. E quinto, ao sofrer qualquer ataque verbal, antes de respondê-lo, antes de tomar uma atitude de revide, apresente a Deus. Ore primeiro. Se coloque diante de Deus e fale. Pergunte a você mesmo: como Jesus agiria se estivesse no meu lugar? Ou pense em alguém que você conheça e que você sabe que é uma pessoa muito temente a Deus, muito fiel. Pergunta: será como o irmão ou a irmã fulana reagiria a isso aqui? Eu já tive a ocasião de fazer isso muitas vezes. E eu sempre penso num dos meus pastores, um dos mais queridos pastores que eu já tive. Todos os pastores que eu já tive, eu amo de verdade. Alguns já partiram para o Senhor, mas esse pastor, eu sempre coloco a imagem dele comigo quando eu tenho que tomar uma decisão que eu posso reagir de forma grosseira ou de forma inadequada. Eu pergunto: será que o pastor fulano faria isso? Amados, precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque isso pode redirecionar todas as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir, na lição 5.